Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um Leigos ou Não aqui. Para você que achou que a gente ia desistir faz tempo, nós não desistimos e nem vamos desistir. Continuamos nessa batalha, nessa árdua labuta aqui. Eu sou o Lucas, né? Como quase todos os programas, venho apresentando aqui. E junto comigo estão todos os meus queridos colegas. E antes de apresentá-los, vou logo lembrá-los que somos Leigos ou Não em todas as plataformas. Então, @Leigos ou Não no Instagram, no Spotify e no YouTube. Então você que está assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, não deixa de fazer isso no final, porque é capaz de você não gostar do episódio, mas por favor, nos mantenha ativo aí, nos mantenha felizes. Não é não, Pupinha? E é muito provável que ele não chega no final também, né? Então... Tem essa também. Fala aí, estamos nos mantendo, fazendo programas, às vezes dá uma balançada, né? Tipo, essa semana rolou uma forte balançada, quase que não teve, foi ter. Hoje sim, hoje não, mas hoje sim, estamos gravando. Mas, de novo, ressaltando a necessidade de apoiadores, porque justamente a gente, infelizmente, ainda não vive para trazer alegria ao povo brasileiro, né? Então, quando a gente conseguir viver disso, a gente vai conseguir entregar episódios semanais sem falta. Então, esse é meu alô para você, apoiador. É isso. E aí, Kaká? Como é que tá essa força? Mano, graças a Deus, tudo tranquilo. Depois de um belo aniversário aí, maneiro de ontem, que basicamente quase dormi a noite inteira. Foi muito legal. Mas tamo aí, 31zão na massa. E mais um ano de vida aí, vamos batalhando, que eu tenho certeza que nesse 31, Leigos ou Não, vai bombar pra caramba, hein? Eu imagino que esse seu aniversário deve ter sido engraçado, porque ficou sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook o dia todo. Então, assim, a galera... Aí você viu quem que realmente sabe que é seu aniversário, né? Que é tipo... Não, muita gente foi pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Aí travou, ninguém mandou. Ah, tá tudo bem. Eu mandei meus parabéns, mandei minhas felicidades, minhas felicitações. Não sei se o Zeca mandou, mas Zeca, como é que você tá aí? Não, como é que tá? Óbvio que não mandou. Na verdade, no momento eu tô muito surpreso com essa notícia de que ontem foi aniversário do Kaká. Queria dizer aí felicidades, né? Como vocês sabem, o Instagram tava fora, então fica muito difícil de saber, mas assim, vocês puderam acompanhar a minha reação ao vivo, saber dessa notícia. Meus parabéns, Kaká aí, tá tudo certo. Fica tranquilo, teve alguns Instagrams aí que só voltaram hoje mesmo, tá de boa. Então foi por isso aí. Então, pô, obrigado aí, parabéns, felicidades e Obrigadão, é isso, dessa maneira eu me apresento. E o merchanzinho, rapidinho? Aquele merchan de sempre, né? Então eu queria falar das empresas que nos apoiam, que são D&G Candy. Então se você tá aí na região de Guarulhos, Zona Leste, Zona Norte, gosta de doce, enfim, tem acesso ao iFood, que eu acho que é muito provável, você pode encontrar lá D&G Candy, que, reforçando a informação, que são super restaurantes no iFood, então mostrando aí a qualidade do produto, ou então até no Instagram D&G Candy BR, você pode fazer sua encomenda, enfim, se você não tiver na região de cobertura do iFood, você pode fazer sua encomenda através do direct do Instagram. Tá estragado mesmo, isso aí. Do estragado. Do Instagram, beleza? E temos também Rica Mini Mercado. Então você que está na região do Zona Leste, mais precisamente ali na região do Tatuapé, e busca produtos de qualidade, você pode buscar por Rica Mini Mercado ou no Instagram Rica Express. Então, produtos de qualidade aí para o seu dia a dia. Rica Mini Mercado, um novo conceito de mini mercado. É isso aí. Muito bem. E você que está nos assistindo no YouTube já reparou que tem coisa nova por aí. Você que está nos ouvindo ainda não percebeu porque ele está em silêncio, mas hoje temos um grandíssimo convidado. Um cara que, acho que desde a primeira semana, a segunda semana que a gente começou o podcast, a gente já falou, pô, em algum momento a gente vai trazer ele. E finalmente conseguimos trazê-lo. Porque a gente mal consegue nos trazer. Então, né? Mas conseguimos trazer nosso grande amigo, que é podcaster, ele é ator, ele é agora influencer, ele... sei lá, ele tem tantas... É pai? O cara fez tanta coisa e faz tanta coisa. Tadeu, seja bem-vindo. Filho. E pai de 2. Que isso. O cara faz tanta coisa e faz filho pra caramba.
Ai, Jesus. Ladies and Jennifers, olha eu aqui. Muito obrigado pelo convite aos leigos e às Jennifers de todo o Brasil. Estou aqui, Tadeu França, para bater um papo aí. Muito obrigado pelo convite, meninos. Acompanho vocês desde quando tudo era mato, lá nos primeiros episódios e tudo mais. Aquela história do Kaká que a gente dá um pause aí, né? Aí depois continua o resto do episódio. Agora ele provou. Eu trouxe fatos. Não tenho dúvidas, eu tenho acompanhado essa sua melhora. Mas enfim, sou Tadeu França, para quem não me conhece. Dentre as diversas atribuições, é aquilo, né, gente? Pagou uma moedinha aí, a gente tenta, né? Tudo que dá para reverter em Pampers, a gente tá fazendo. Então, desde dar aula de teatro, vender viagem, aí nós faz umas publi também, produz o vídeo para internet, né? Conteúdo sobre paternidade, masculinidade e antirracismo. E tem virado, tem dado certo e alimentado a boca das crianças. Muito bem. Pra quem não te conhece, é @Tadeu França, é isso que te acha assim fácil? @o Tadeu França. Porque tem muito Tadeu França no mundo, mas o Tadeu França, né? Tem aquela coisa, você tem que pôr o artigo. O Lázaro Ramos tem o, né? Por que eu não posso Exato. ter o Tadeu França, né? Então tem isso. O Tadeu França, em todas as redes. Muito bem, muito bem. Pra você, querido ouvinte que nos acompanha e nos acompanhou, inclusive no episódio passado, a gente deixou um ganchinho pra gente falar nesse episódio, né? No episódio passado a gente falou sobre os sonhos que a gente tinha quando criança, sonhos que a gente tinha na adolescência, e se eles realmente se concretizaram, se a gente foi atrás deles, se os nossos sonhos foram mudando. Então assim, se você não ouviu, vai lá, dá um passinho pra trás, volta, escuta aquele episódio, porque o desse aqui é como se fosse uma continuação. Porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prioridades, né? No episódio passado, inclusive, o Pupa falou que prioridades não pode... deu exemplo que não pode ser falada no plural, porque prioridade é uma só, né? Uma frase de algum coach dos anos 90. Algum pensador piracicabano. Né? Porque até foi o que eu falei, né? Infelizmente, essa não é a realidade de nenhum de nós 5 que está aqui, né? Então, justamente o que eu falei, foi assim, prioridade não deveria ser plural, devia ser uma só e depois você vai enumerando e tendo essa grau de prioridade para mais importante. Mas uma só e ponto, acabou. O Pupa fala isso, né, até a hora que sai a carne e o pão de alho ao mesmo tempo, né? Aí vai por terra, né? Porque aí pega um, põe dentro do outro e 2 prioridades ao mesmo tempo. Aí tudo bem. Mas vou falar que essa misturinha aí, top 3 da vida, hein? Então, mas aí é o que eu tô falando, né? Eu acho que a próxima vez que alguém pedir perguntar o que eu faço na minha vida e como funciona o meu trabalho, eu vou dar esse exemplo. Acho que é a melhor coisa. Só que, na verdade, além do pão de alho e da carne, sai junto muita linguiça, coração e vai tomando, Gal. E vai. Tudo ao mesmo tempo. Aí é difícil, né? Não que os meus filhos sejam carne e pão de alho, mas eu vivo um dilema sobre ter os dois sobre a mesa e muitas vezes ter que fazer escolhas e renúncias. Toda escolha traz uma renúncia e muitas vezes é bem tenso, não vou mentir, não. Ah, sim. Mas no teu caso tem um que já anda. Então, tipo assim, por exemplo, você tem que pegar no colo, tá ligado? Eu acho que aí vai uma questão de sobrevivência, tá ligado? Sim. Não, você já anda, se vira, tá ligado? Não, é meio que isso. A gente foi viajar agora, fomos pro Beto Carreiro, uma viagem que estava comprada desde fevereiro, aí ficamos adiando por causa da pandemia, e aí enquadraram nós, falou, vocês vão agora, vai perder. Aí nós fomos, um tempo nubladaço, frio, mas fomos. E foi bem isso, tipo assim, precisava se manter vivo mamando e sendo seguro no colo ali e tal. E o outro, mano, ó, anda aí, filho, gruda na perna, cansou? Aí a gente revezava, então punha no carrinho ele um pouquinho e tal, porque a gente não pode esquecer que ele é um bebê também, né? Mas o fato dele andar já dava muita coisa assim. É só um upgrade. Só um pequeno upgrade. É um item de série que indispensável. Que olha. Então, assim,
a gente deu alguns exemplinhos rápidos aqui de prioridades, mas eu quero começar falando do passado, das prioridades que a gente tinha e que hoje a gente não tem mais. E, assim, não só pensando nos nossos sonhos, mas até mesmo na nossa vida, né? Por exemplo, uma prioridade que a gente tinha, a gente mais ou menos, mas assim, a única prioridade que eu tinha, por exemplo, na fase de criança, assim, era passar de ano. Né? Eu tinha que passar de ano. Hoje em dia eu vejo que, assim, é uma prioridade que não é que não seja importante, mas eu colocava um peso nela muito grande, né? E... Não exatamente você, né? Exato. Mas hoje eu vejo que, assim, ela realmente não tinha tanto... Ela não tem tanto peso, né? Quanto a gente imagina que a gente tinha na época. E eu queria saber de vocês, assim, se vocês lembram de alguma prioridade que vocês tinham, mesmo que seja há meses atrás, tal, e que hoje ela já não é uma prioridade tão presente, assim, na vida de vocês. Acho que uns 4 anos atrás eu tinha uma prioridade de casar, hoje já não tenho Até mais. porque concluiu, né? Porque, não, zero. Mas falando, Pô, cara. mas assim, pegando esse gancho do casar, muita prioridade vai pra caixinha do esquecimento depois que você casa. Porque Vai. é meio que, não que casar, né, pra quem não casou ainda, né, enfim, não quero estragar o sonho de ninguém, mas não que Tira o casar... forninho, pupa. Não, não que casar seja uma parada, não que casar seja uma parada assim de tipo, acabou a vida, você não tem que se reinventar, você não tem que fazer por onde e tudo mais. É uma nova história, um outro momento e tudo que, na verdade, mais. você divide tudo por 2 e não é só a sua. E não é entendeu? só sua, e tem outros mindsets que vêm depois disso, assim, da sua construção enquanto homem e tal. Mas é meio que a nossa infância inteira, principalmente a nossa geração sub-30 aqui, a gente foi criado pra nascer, crescer nesse meio, passar de ano, e o crescer, você arranjar alguém. É muito nesse modelo da ciclo da vida. cis heteronormatividade. Crescer, E que- estudar, arranjar alguém, faculdade, casar e... faculdade, E morrer. casar, Família. e aí nessa Comprar que você... um apartamento dividido em 85 milhões de vezes, ficar E endividado nessa- pro resto da sua vida. Exatamente. E nessa que você conclui a parte do casar, chega uma hora que, como eu falei, várias prioridades vão para uma caixinha que você acaba esquecendo, porque é como se você... tipo, já cheguei aqui, tipo, concluiu, agora... E agora? Aí você fica... Depois que você casa, você fica num... E agora? Porque antes você tinha as prioridades de jovem solteiro, de tipo... se autoafirmar, de se... não que depois que você casa você não precise, mas o cuidado até mesmo consigo mesmo, assim, o autocuidado, a gente dá uma relaxada. Você pode ver quantos casados que depois que dão aquela encorpada e falam, porque eu casei, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Porque eu casei. Foi só E ter o Pupa filho. que nem casou. Tava demorando. Tava demorando. Zeca. Tava Zeca. demorando. Tava Não, eu demorando. só soltei assim, mas Não. tem engraçado. Ele não vai poder Cê- dar essa cê- desculpa, velho. Mas Eu tô- você tá é, estragado faz tempo também, né? Não, Tem mas essa tô também. me cuidando agora. Tô me Agora, cuidando né? Agora os Foi que nem 28 anos anteriores também, Eu foda-se. encontrei. Tava eu casado encontrei desde que nasceu. Um amigo nosso esses dias que, porra, ele já engordou faz um bom tempo, tá ligado? E aí ele meteu que, pô, eu engordei na pandemia. Eu falei, pô, mas essa pandemia sua começou faz 5 anos. Porque, porra, o cara tá ligado? Tipo, não vem meter a culpa na pandemia. Isso aí é pra audiência rotativa, porque eu acho que é a terceira vez que você fala isso pra gente. Então, tudo bem, Exato, tudo bem. exatamente. Audiência rotativa. Mas assim, sem porra, estragar prazer. Não, porque agora ele quer. O quer Zeca, retrucar. o Zeca agora ele tá na fase de passar o Alzheimer, entendeu? Mas vai. Crise no elenco. Crise no elenco. Silvio, do- termina do- o raciocínio, Silvio. Termina o raciocínio. Não, então a gente tem essa coisa de que depois que casou, você concluiu uma... Parece que é o fim de uma disputa, sabe? Tipo, um fim de uma era de autoafirmação, de você tentar caber ali no seu grupo de amigos, de você tentar caber no seu ciclo de amizades. Então, quando a gente se pega
usando a mesma roupa que todo mundo, quando a gente se pega usando o mesmo celular que todo mundo, indo pros mesmos rolês que todo mundo, depois que você casa, você já aquilo não é uma prioridade pra você. Tipo, ali já vira uma outra fita. As pessoas param de te chamar pra aqueles rolês, como se, tipo, sua vida de fato tivesse ido pra um Acabado. outro lugar, acabado, tá ligado? Ou às vezes projetam esse não convite à tua atual situação, ou põe a culpa na parceira, no parceiro, enfim, né? Tipo, mas também se chama, fulano não quer vir, aí fica mó chato, porque a pessoa tem que ficar dando atenção. Né? Então eu já passei muito por isso, assim, de depois de casado me ver, pô, em rolês que eu vejo uma galera, pô, gosto dessa galera, mas beleza, não chamaram, mas ok, segue o baile, tipo, beleza, e passa. Chega uma hora que você se habitua. E aí você vai tentando criar novas prioridades e novos ciclos pra continuar, e ó que louco, pra continuar tentando se autoafirmar, tentando caber, só que em outros lugares, em outras bolhas. E aí depois vira o grupinho dos casados. Você tenta arranjar pessoas casadas, pessoas que já estão na mesma vibe, assim, pra você fazer rolê de casal, pra você fazer um jantarzinho não sei o que, tal. Só que aí depois vem o filho. Aí, a hora do filho, ninguém te chama porque, pô, você tem filho, aí o filho fica... Você tem que ficar dando atenção pro filho, você não dá atenção na nosso happy hour de casal, entende? Então é sempre um Assim, esse lance de querer fazer parte, né? Tipo, acho que aqui, esse provavelmente foi o assunto que a gente mais comentou em episódios diferentes, né? O fato da gente querer fazer parte de um grupo, né? O ser humano, de modo geral, não a gente, tipo, nós 5. Mas, de modo geral, a gente querer fazer parte e tal. E isso é muito real. Esse lance do casado, assim, é real. Essa piada é uma piada pronta, uma piada antiga do tipo, casei, né? Casei, né? E isso realmente acontece. E as prioridades de... Acho que o Pupa deu um bom exemplo, né? De quando você casa, né? Nesse exemplo. É que as coisas viram para dois, né? Você começa a não pensar só em si, né? As prioridades da nossa vida, de modo geral, giram em torno de dinheiro, né? Porque é o mundo que a gente vive, desde criança é desse jeito. Normalmente ela gira em volta de dinheiro e acho que a partir da fase adulta, principalmente, tudo é voltado para o dinheiro, né? Tudo pensando no dinheiro. Quanto eu vou gastar ou quanto eu vou ganhar. Ou vou perguntar pro nosso maior capitalista, que é o Zeca, ou eu tô viajando nessa, Zeca? Não, eu acho que é isso mesmo, porque na verdade assim, cara, eu tenho até uma opinião controversa referente a esse negócio, casamento e tudo mais, aí fazendo um link com a questão do financeiro, porque assim, beleza, as pessoas se amam, beleza, pô, as pessoas se amam, porém, na hora de você unir um matrimônio ali, você precisa assinar um contrato, tá ligado? Então, tipo assim, por conta da questão do dinheiro, sacou? Pela questão do dinheiro, porque depois de separar, depois os casados aí, depois me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que não tem nenhuma outra coisa que está envolvida ali na questão de assinar no cartório e tal, que não seja questão financeira. Então, é muito sinistro você pensar isso, o amor está acima de tudo, mas acima disso você assina um contrato na questão financeira. Então, eu acho que é sempre um ponto, que na hora que a pessoa vai casar... Ontem mesmo, inclusive, eu estava assistindo a série da Matsunaga, né? E aí fala-se lá, tipo, a grande questão da questão do crime lá é se foi passional, por questão de amor, ou se foi por questão financeira. Então eu acho que isso, eu tô no segundo episódio, eu não sei se depois eles dão acho que são 4 episódios, depois eles dão uma conclusão. Mas eu acho que a questão financeira sempre é um ponto, tanto é que assim, sempre é questionável quando um dos dois do casal tem uma renda muito maior que o outro, então sempre é uma coisa questionável. E é um mal do mundo moderno, né? A gente vive numa sociedade capitalista. Então, assim, todas as relações, mesmo que não se queira, mesmo que não se deva, ela acaba passando por esse ponto questionável aí, tá ligado? Por mais que você não... Porque assim, mesmo que você... Até falei, as pessoas que se juntam, né? E não casam. Mas parece que existe uma lei acima disso, que mesmo que você não assine, depois existe uma lei que te dá ali... isso é Chama meio união foda. estável. União Quando estável. legalmente você já é reconhecido como um casal. E tipo não que isso seja um problema, porque eu acho que a pessoa, na hora que ela se junta, se casa com outra pessoa, ela tá
pensando que, beleza, é de confiança, mas é muito foda saber que tem algo acima da sua vontade que tá pensando nisso, sacou? Então uma Mas questão quando eu sinistra, meio bosta. pegando já o gancho indo um pouco contrário do que você está falando, eu já sou mais pelo lado de que, beleza, tem essa parte de você assinar um papel para casar por conta do dinheiro e tudo mais, mas ao mesmo tempo você está casando ali pelo amor que você tem pela pessoa, pelo companheirismo, pela parceria, que eu falo isso de convivência, assim, de experiência própria, do tipo, terão momentos que você não vai estar bem financeiramente, mas o seu parceiro, ele vai estar ali para te ajudar e vice-versa. Então a parte financeira também ela entra muito nesse caso de ajuda. E outra coisa também que até o Pedro falou de gasto, não é só um, é em dois, é exatamente isso. Tipo, se você pensar em viajar, porra, uma passagem para uma pessoa é R$ 2.000, mas para duas são 4.000. Um jantar, pô, vamos fazer um churrasco, R$ 100 cada um. Mas, pô, pra gente já é 200, porque você pensa por dois. E pro Silvio, que é vezes 4. Então, é por boca, né? Caralho, Foda, velho. velho. Hello, É foda, darkness, é foda. my old friend. Engraçado que o Silvio tá escutando, e aí, tipo, ele tá falando, ele só tá olhando e fala assim, mal sabe o que te espera. É que tem uma fita, assim, por exemplo, eu em cima do que o que o Mogli falou quando você falou que é uma parada que você não vive mais pra si. Mas, além da sociedade capitalista que a gente vive, vou dar uma problematizada aqui, pra variar, né? Ué, mas é pra manter a Pra hashtag manter em dia, não é? A O chato hashtag da em dia. roda. A hashtag em dia, exatamente. Que a nossa sociedade não só ela é capitalista e tem essa questão do dinheiro, como ela foi montada numa estrutura patriarcal e machista. Então, isso tudo, esses conceitos, essas convenções sociais de casar, de ter o papel, de você e tal, não sei o quê, é tudo fruto dessa sociedade machista e patriarcal e heteronormativa cisgênero. Tal. Por que eu tô falando isso? Porque nem sempre, como o Mogli disse, a pessoa tá se juntando para fazer algo para si. Não pensando só em si, pensando a dois, pensando no outro. Tem muitos casamentos que o cara, no privilégio do homem hétero, cisgênero, ele entra numa relação e ele vai em busca não de uma parceira para dividir a vida. Ele vai em busca da continuação do que a mãe dele falou assim, amigão, agora tu lava só as meias, parça. Agora essa conta de luz é tua responsa e não pode deixar vencer. Agora isso aqui, agora acabou, entendeu? E aí quando o cara vai pra uma casa, se junta assim, pô, não sei o que, meu sonho era casar, tal, não sei o que. Quantos caras, quando você fala assim, meu sonho era casar, meu sonho era casar, meu sonho era casar, aí você senta com o cara, dá 5 dedinhos de prosa e começa a perguntar, tá, mas e como que funciona? Como é que tá o casamento aí, tá, não sei o que, como é que vocês fazem? Tá da hora, nananã, tá. Aí você começa a ouvir o cara falar e ele só fala da parte, vamos dizer assim, gostosa, aonde mantém ele naquele privilégio que ele já tinha em casa. Por quê? Quem faz tudo agora é a mulher. Quem faz tudo agora é a que muitas vezes nem sabe cozinhar. Mas o papel de aprender ou do se virar para determinadas questões vai ficar vai ficar pro cargo dela. Por quê? Ele vai se colocar no lugar que ele já está e que a sociedade ainda reforça, que é o provedor. Eu saio para prover. Eu saio para... Então, quando eu chegar, eu preciso que minimamente a minha casa esteja em bom funcionamento. Porque tem uma pessoa aqui que não, sei lá, não sai para trabalhar. Vamos supor que só o cara saia para trabalhar. Então, eu preciso que tenha a comida pronta, porque o outro dia eu vou acordar cansado, tal. Então, tem isso, tem esse lugar do cara querer se manter no privilégio e buscar uma segunda mãe, ao invés de buscar uma parceira para dividir. E muitos de nós, principalmente da nossa geração, não se preocupa em sermos adultos funcionais. Porque essa é a real. É você ser funcional, é você entender que você mora naquela casa.
Então você chegou do seu serviço, tá cansado, beleza, mas tem algumas demandas que precisam ser divididas. Alguns relacionamentos aqui de pessoas que eu não vou citar nomes, que a gente conhece aqui, que é do nosso ciclo, se encerraram por conta dessa questão. Da mãe, da mulher, enfim, Da parceira, esposa ser mãe da esposa. do marido, né? Entendeu? Tipo, ter que Cita nome, foda-se. maternar o cara. Entendeu? Ah, não, o editor coloca um pi, né? Tá ligado? Então, mas É isso, entendeu? uma coisa que, na verdade, é uma pergunta, né, que eu vou fazer. Sim, nós sabemos que isso é uma influência de gerações passadas. Bom, sabemos que está presente hoje, e está bastante presente porque a gente conhece bastante gente. Mas você acha que isso está mudando? Porque eu vejo hoje, não estava nas outras gerações, né, sabe? Mas assim, acompanhando as pessoas mais velhas, tá ligado? Vou falar pelo exemplo que já conversei isso várias vezes aqui, mas por exemplo, eu vejo que, sei lá, que a minha mãe, a minha avó achavam isso normal, tá ligado? E ensinaram dessa maneira. E por isso, isso ainda paira sobre nós, que somos aqui, como você falou, o sub-30, sub-35, né? Ali isso está pairando sobre nós. Mas eu já vejo que as mulheres de hoje em dia não se posicionam dessa maneira. Então você acha que a próxima geração, tipo, sei lá, dos seus filhos ali já vai receber isso diferente? Ou você acha que ainda existe uma força maior do que isso, que não vai deixar que isso aconteça dessa maneira? Não, a base vem forte. Hoje meu filho ganhou do meu pai, tipo, que é a geração mais antiga, é tipo o cara que só trampou, aquela mesma história que a gente já trocou ideia. Meu pai construiu pra ele com um pallet velho, meu pai serrou, lixou, tal. Meu pai construiu aquelas cadeiras funcionais em que o Augusto vai poder ajudar a lavar louça, ajudar no preparo da cozinha, sabe, das coisas assim. Tipo, ele gruda na pia, fica na altura da pia, da mesa, do fogão ali e tal, sempre supervisionado, para ele se sentir parte do processo. Mas isso foi orientado por você, por exemplo, ou seu pai teve esse estalo? Seu pai é a geração, sei lá, sub-60. Não, isso foi orientado por mim, mas hoje os meus pais já enxergam a importância disso. Tanto que meu pai chamou de presente, quando chegou com uma cadeira de madeira do tamanho, tipo, da pia. Que normalmente esse presente você dá um carrinho, você dá uma bola, uma boneca, você dá um negócio ali, uma meia, pra criança se divertir. Exato. E ele deu um presente que ele fez à própria mão, com todo o carinho de avô, para que ele seja um adulto funcional, uma criança funcional, parte da casa. Então, tá mudando. Mas tem um ponto aí que você colocou na sua fala, sobre sua mãe, sua avó, delas acharem normal. E da onde vem essa normalidade? Da força do patriarcado, que coloca esse olhar. Lá atrás, cara. Entretanto, é como se o patriarcado estivesse dizendo assim pra mulher: consegui um lugar de protagonista pra você aqui, ó. Chega aí, vem aqui, ó. Aqui, ó. É esse lugar. Aqui, quem manda é você. Aqui, ninguém apita nada. Aqui é tua área. Entendeu? Aqui você é soberana. Onde que é esse lugar? A cozinha. A área de serviço. Sabe? O lugar de servir. O lugar de estar. Então, é como se, quando verem homens fazendo, muitas mulheres ainda brigam de tipo, mas a gente já é silenciada em tantos outros aspectos, vocês ainda querem buscar protagonismo nisso também. Tá ligado? Então tem umas tretas em cima disso. Só que fala, calma, né? Não é roubar protagonismo de ninguém, porque eu defendo o seguinte: a vida 2, Kaká já tem experiência, já tá casado e tal, Pulpa está se encaminhando, e todos os ouvintes do Leigos ou Não que pretendem um dia ter uma vida 2, escutem o seguinte: a vida 2 não é sobre competir, é sobre coexistir. Não é sobre quem lavou mais louça. Faz um corte aí, editor. França Tadeu 2021. Tipo assim, é sobre coexistir. Não é sobre tipo, mas eu lavei mais copo. Eu lavei a louça da manhã. Não, mas tem louça à noite. A louça continua sendo da sua casa também. Entende? É um jogo cooperativo.
Existem os jogos Exatamente. competitivos e os cooperativos. O casamento é um jogo Exatamente. cooperativo, cara. 100% cooperativo. Isso pra filho, isso pra casamento, isso pra união estável, isso tudo. pra qualquer... Pra tudo. Porque senão o bagulho não vira. Porque aí vem a sobrecarga, que normalmente cai pro lado da mulher. Porque a gente tem muita coisa que nos prioriza. Eu tô falando isso aqui com um discurso, tipo, bonito até, mas esse é o meu maior calcanhar de Aquiles. Quando tem os pau que quebra aqui, é por descuido meu, de tipo, putz, eu escolhi sentar e mexer no celular, ao invés de dar uma, sabe aquele general, assim, tipo, que tá precisando fazer? Ah, Você também mora sim. aqui, Tipo, sabe? mesmo sabendo da ideia, né? E até pregando sobre, pô, a gente é humano e a gente também erra. A Somos gente se falíveis, descuida, exato. normal. Não, acontece. São coisas que acontecem. Hoje ele tá um pouco mais caladinho, mas eu queria ouvir um pouco do Pupa. Pegando esse assunto, né, da vida em O Pupa tá dois. anotando. O Pupa tá anotando ali, tá ligado? Ele tá quieto porque ele tá fazendo as Eu anotações ali pra tava depois ouvindo, né? chegar A gente, pronto, tá a gente ligado? fala Lógico. durante Preciso 37, lavar 38 a episódios louça. sem parar, A e quando louça vem outra do pessoa a dia gente é a escuta. mesma da noite. Cooperar. Menor que coexistir. Não, porque assim, a gente falando, isso vai caber bem, acho que pro Pupa ele vai falar como ele quiser. Porque a gente começou falando, né, do assunto prioridades, e aí entramos nesse A2, e eu acho que pro Pupa é algo interessantíssimo, porque com certeza de 1 ano e meio, 2 anos pra cá, as prioridades dele devem ter mudado muito. Justamente porque ele vai começar não, ele já tem uma vida a dois, mas vai concretizar, sei lá, que aí vai casar de vez no ano que vem e tal. E aí eu queria entender de você, Pupinha, como é que tá sendo, como é que foi essa transição de prioridades, e se você ainda acha, eu imagino que isso ainda vai mudar muito, essas prioridades que você tem, ou se alguma delas vai conseguir voltar, sabe? Sei lá. Mas antes, uma pergunta, Pupinha. Você prefere um jantar romântico, hoje, tá? Hoje, 5/10. Um jantar romântico no seu restaurante predileto, ou um jogo de panelas que, mano, antiaderente, que, Polishop. sabe, que não gruda o ovo, que tem ali, é fácil de lavar, sabe? Ou o quê? Uma máquina lava-louça. O que você prefere hoje? Tá fácil demais, tá muito fácil. No nosso jogo do WoW, que é difícil, isso aí tá muito fácil. Com certeza tudo é opção 2. Porque o que o Mob tá falando, assim, é verdade. Tipo, hoje, quando a gente começa a se encaminhar pra essa união, a gente começa, foi o que eu até falei, foi assim, pô, antes era a minha prioridade, hoje, tipo, você se divide e multiplica, na verdade, né? Porque você divide porque a sua prioridade vira de 2 pessoas, mas ao mesmo tempo, além de ter só a sua, você também tem a da outra pessoa, e aí multiplica e junta tudo. Então, assim, mudou muito porque é uma outra realidade pensar nesse passo a passo de início de vida, sabe? Então, tipo, querendo ou não, até que o Zeca falou, tem verdade realmente na parte financeira. Tipo, nesse caminho envolve muito, tipo, todo o cuidado financeiro em fazer as coisas certas, porque não que tenha um caminho errado, né? Porque às vezes você pode ir de um jeito mais rápido e acelerar e fazer meio que aparentemente sem planejamento, mas também no meu caso eu tenho um pouco mais de planejamento, busco vamos fazer um casamento, certo? Tipo, não vamos colocar várias coisas depois não conseguir pagar e depender de ajuda de pai, família e tudo mais. Então a gente tá indo muito assim, a gente vai, senta, conversa, debate, traz pontos que um não abre mão, o que outro não abre mão, para justamente bater o coeficiente e chegar no produto final. Então, assim, isso do começo, lá na parte mais para trás, mais na adolescência, eu jamais imaginei que ia passar tão logo, entendeu? Então, justamente, hoje muda completamente. E aí, quando você bota essa situação de, tipo, algo que você tem aquele privilégio momentâneo, né? Aquele negócio, tipo, pô, vai ser legal naquele momento, mas aí você começa realmente a pensar em coisas que vai ser a longo prazo, ou que vai te trazer prazer por mais tempo, né? Porque você vai botar nessa balança da prioridade, realmente, pô,
Será que um jantar nesse lugar vai me fazer feliz que vários jantares e talvez uma louça fácil de ser lavada nesse tipo de panela antiaderente? Que Ah, daí um você vai ovo começar a fazer. mexido bem feito de manhã. Pô, Não. Naquela E panela que não você usa, e só nunca mais joga água usar. aqui e sai a sujeira assim, e você só passa o amarelinho um pouquinho pra tirar a gordura. Então, é outro esquema. E Então, nunca mais usar óleo, só usar air fryer, amigão. É a melhor coisa do mundo. É sobre isso? Que isso. Não, mas agora pegando a parte de prioridades, eu lembrei até de uma coisa que aconteceu na minha vida antes de casar, foi que eu comecei o ano de 2017 solteiro, com uma passagem para Portugal comprada, que eu estaria me mudando para Portugal no final daquele ano. E foi quando eu comecei, fiquei com a Juliana no começo de 2017, e a gente se envolveu. Mesmo assim, a minha prioridade era viajar, era morar fora, conversava com ela todo o tempo. E aí a gente começou a namorar, foi oficial em abril daquele ano, 2017. E já continuei planejando a viagem e tal. Aí em agosto de 2017 a gente noivou e eu continuei com a minha prioridade ali de ir para Portugal, de morar lá, de fazer alguma coisa lá para ficar bem. E fui para Portugal e aí a hora que eu tava lá foi quando deu estalo na minha cabeça de que, tipo, aquele momento não era a minha prioridade estar lá. Tipo, eu precisava estar lá para mostrar para mim mesmo que naquele momento não era para eu estar lá. E aí bateu a saudade da família, e aí na minha cabeça, porra, noivei, vou ficar longe da minha noiva, e a gente não vai conseguir planejar o casamento. E aí foi quando eu decidi voltar no Você começo noivou do antes de ir ano. ou noivou lá, tipo, à distância? Não entendi essa parte da Não, história. noivei em agosto, viajei em novembro, Ah, tá. aí voltei em janeiro, fevereiro, o alguma cara coisa assim, não noivou em lembro. agosto, foi em novembro pra garantir. Falou assim, mano, vou noivar antes que eu perca. É. E já que Então, eu tô Não, indo. porque do jeito que ele falou, eu pensei que ele, tipo, vou viajar. Pô, aí tá lá à distância, ligou, falou, vamos tipo, e noivar. Eu aí, falei, bora? caralho. Não, a Mas gente noivou olha, aqui. E aí ó, mudou, mudou totalmente a minha prioridade, tipo, aí foi outra prioridade, né? Quando eu tava lá, eu falei, putz, não é essa a minha prioridade. Hoje, aqui, não é a minha prioridade. Não que eu nunca vá morar em Portugal ou em algum outro país, que é uma prioridade que hoje está na caixinha, igual o Silvio falou, que tipo, é uma prioridade que está na caixinha, mas naquele momento foi uma mudança de prioridade para voltar para cá e dar continuidade no noivado e é que talvez acontecer. você acaba colocando, talvez, é até uma dúvida, né? Prioridade acaba se parecendo com o objetivo. E aí você coloca como meta, como Sim, objetivo, e não, e assim, talvez quando eu, pra mim, prioridade é mais, pô, como eu vou explicar? Talvez você estar lá, não, a prioridade de você estar lá não era mais te beneficiar, não estava te beneficiando mais. Então, beleza, não fazia sim, mais sentido. foi isso mesmo, foi isso mesmo. Tipo, a minha prioridade era me mudar para lá, ter tipo, uma mudança de vida, de tudo A que eu tava passando experiência, né? aqui. Não é experiência, porque a princípio, no começo de 2017, a minha meta era morar em Portugal e ficar em Portugal. Tenho familiares lá e eu ia ficar por lá mesmo. Mas no decorrer do ano, por tudo que foi acontecendo, a minha cabeça foi tendo uma mudança. Que até quando eu cheguei lá, foi quando eu realmente vi que não, agora a minha prioridade é o casamento. E não dá pra planejar tudo lá. mas olha só que louco. E assim, não fazendo juízo de valor das suas escolhas, das suas prioridades, enfim. Mas olha só que louco em cima daquilo que a gente já falou aqui. Normalmente, a prioridade é aquilo que a gente decide fazer, mesmo sabendo que outra coisa, tipo, que a gente vai, vamos dizer, abrir mão de outra coisa. Só que olha onde. E isso é bom da gente estar aqui entre 5 homens cisgênero conversando, porque é importante a gente refletir sobre isso. Porque assim, para que você visse que a sua prioridade
era outra, era talvez o casamento, era voltar pra cá, era estar aqui. Você teve a oportunidade de vivenciar isso, né? Você mesmo assim esteve em solo português, vivenciou o que tinha para viver, esteve lá, Exato. matou Sim. a vontade, não abriu mão, Sim. né? Tipo assim. Não abri mão, exato. Mas tipo. Não, eu não tô te culpando nem nada, por isso que eu falei, não tô fazendo um juízo de valor, porque normalmente, só pra concluir, tipo, porque normalmente as mulheres, quando o assunto tá nesse lugar de a dois, de o que fazer e pensar no futuro, elas abrem mão. Elas, tipo assim, elas não vão pro outro lugar, elas não fazem o curso. Temos amigas, pessoas do nosso convívio que não fazem intercâmbio porque vão casar, né? E aí casam e constroem a vida e tem filho, mas ia fazer intercâmbio e não faz. Né? Tem pessoas assim, do nosso, ainda mais quando vai chegando perto dos 30, sabe? Exato. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é o quanto a gente, tipo, é tão privilegiado no sentido de, putz, eu tenho vontade, eu quero, eu vou lá ver qual é que é, não fui, não é da hora, putz, não deu certo, voltei e tô aqui, e tipo, deu certo. E assim, que bom que deu certo no teu recorte, Kaká, porque às vezes, muitas vezes tem gente que vai e quando vai, então beleza, fez sua escolha, você foi, né? E aí quando a pessoa volta não tem essa, tem essa coisa. Então a prioridade é nesse, pra mim, ela tá nesse lugar de você escolhê-la abrindo mão de outras coisas no momento, sabe? E esse exemplo que você deu, eu posso até trazer aqui, assim, ao vivaço. Tipo, vem pra cá, Nicole! Mas isso é uma das vontades, e isso que já houve em diversas conversas nossas, assim, de planos futuros, que é uma das vontades que ela tem de ir pra fora, de vivenciar, de morar nos Estados Unidos, etc. Aí eu vou junto. Foda-se. E aí é um assunto que eu até falo assim, pô, eu consigo entender 100%, porque eu já estive nessa situação, eu já tive a oportunidade de ir, de trabalho, de viver fora, de passar um tempo e entender como funcionava. Só que também hoje, querendo ou não, aí entra naquele assunto que eu até falei no começo. Juntou, definimos novas metas, novos objetivos, e aí baseado nisso, eu tava até tentando explicar pro Kaká, mas agora eu consigo explicar melhor, aí baseado nisso a gente define a prioridade. Não que isso esse totalmente fora do pago de novo, mas óbvio que abre mão desse desejo desse momento justamente por outros desejos, que aí quando um desejo de um com o desejo de outro bate, ele fica maior e cresce, e aí é mais fácil de acontecer. Por exemplo, eu tenho vontade de casar, ela tem vontade de casar, bom, os dois têm vontade de casar, então agora esforços conjuntos em casar. Então talvez nesse momento a essa vontade, e isso a gente discute, planeja, pensa, bater direitinho, eu mais pé no chão, ela um pouco mais pensando no sonho e pra ir o quanto antes, então... Alfinetada! Não, acho que não. Isso aí a gente fala todo dia. Então... ela tá aqui, ó. Partiu, vamos! Mas, Pupa, e tem um negócio que você falou, que é em cima do desejo com o desejo, né? Pra você tomar a decisão do que vai ser prioridade ou não. Agora eu te trago uma outra coisa, que é a necessidade da necessidade, porque é o que aconteceu comigo. Estávamos eu e Thalita desenhando uma viagem para a África do Sul a 2. Desenhandinho aqui, ó. Tá, vamos para tal lugar, vai ser legal, não sei o que, vamos juntar uma grana, fecha daqui, aperta dali, tá. Um belo dia na academia, ela vem pra casa agora, pega o Uber. Não, mas eu vou voltar de busão. Agora, eu preocupado, peguei o Uber, cheguei, falei, o que foi, Thalita? O que aconteceu? Ela, Aí eu... Aí é uma mistura, um mix de sentimentos, né? Aí veio o positivo, aí tipo, você tá grávida. Aí eu falei, caralho, cara. Cara, e não, E o Nelson Mandela fugindo assim, saindo pelos dedos, escapando, sabe? Tipo... Você puxou exatamente o que eu queria falar. Já pra gente
e mais ou menos encerrando o nosso programa, a gente comentou muito sobre as prioridades que a gente foi escolhendo. Mas eu queria, antes de terminar o programa, falar sobre as prioridades que a gente não escolhe e que, de repente, vira uma prioridade. Tipo, um dos exemplos, para quem acompanha o Tadeu, para quem acompanha ele, é o Silvio, né? Que tem gente que chama de Silvio. Sensacional, é verdade, olha só. É tipo isso. Você tinha as prioridades que você foi escolhendo, né? Pô, vou trabalhar com isso, vou casar, tá? Não sei o quê. De repente, agora, a sua prioridade, ela é outra e, cara, assim, não foi por escolha. Assim, era um desejo, que eu sei disso, era um desejo, mas veio um pouquinho antes do planejado. Uhum. Tinha um monte de outros desejos antes. Assim, veio antes do planejado vezes 2. É tipo assim, foi daqui que pediram 1000 folhas? Foi daqui, mas é que antes precisava da entrada, que não veio a entrada, moço. Não, eu lembro veio quando... a sobremesa antes. Quando o Tadeu foi me contar, assim, a gente tava super conversando, né? E aí ele contando a experiência dele com o Hugo, né? Com o Guto, primeiro filho. E eu falei, mano, então beleza, então vai vivendo, pô, mas dá uma segurada agora, né? Respira um pouquinho com ele. Aí ele olhou pra mim e falou, não dá não. Eu falei, como assim não dá? Aí eu olhei pra Thalita, falei, você tá grávida? Eu falei, o quê, cara? Ele, mano, agora tem que ir. E aí, como é que é essa bomba do tipo, mano, minha prioridade mudou, cara? Não, foi a bomba da bomba, porque assim, eu tinha pra mim, assim, que eu seria pai de mais de um filho, tá ligado? Tipo, eu já tinha isso pra mim. Só que a gente sabe, até mesmo na época antes do Augusto vir, que se a gente ficasse na coisa do, não, ó, quando fizer tantos anos, você, tantos anos, eu, na estação do ano tal, no mês do solstício, equinócio, em que o sol se alinha, junto a pra poder nascer câncer, né? Assim, pra poder... Com ascendente escorpião. Se a gente ficasse nesse lugar assim, a gente nunca ia ter. A gente sempre ia empurrar, tá ligado? Sempre ia empurrar. Mas era uma vontade. Mas era uma vontade assim que, tipo... beleza, aconteceu. E os dois meio que aconteceram, tá ligado? E aí no segundo... Foi o baque porque a gente nem se recuperou ainda da avalanche Augusto. A gente tá se levantando aqui. Da completa... Assim, óbvio que ainda é 100% dependente. Mas é aquele negócio, tipo, agora ele já tá andando. Ele já tá andando. Amanhã é o primeiro dia de escolinha dele. Que da hora. Isso é legal demais. O cara já deve estar sofrendo pouco já. Hoje eu montei a mochila dele. E aí tem uma agendinha pra professora. Eu falei, eu preenchi. E eu tinha muito isso na infância, de tipo, pegar meu caderno novo, cheirar com a capinha tal, dele é do Batman, não sei o que, a mochilinha e tal. E eu preenchi, tipo, com o nome dele, sabe? Um cabeçalho, né? Deixei um recadinho pra professora e tal. Só que assim, eu tô... É uma adaptação mais pro pai do que pro Com filho, certeza. Tá? A criança não tá entendendo nada ainda. Tipo, quando você Mas criança, é que ele é tem muito um jogo de apegado. futebol. Você tem um jogo de futebol importante no dia seguinte, você já dorme com o uniforme do time, né? O Guto, ele já tá com o uniforme da escola e nem sabe por quê. Cara, você não tem noção, é que eu não consegui filmar, mas a gente fez, porque eu tô trabalhando a cabeça dele pra chegar lá e fazer, porque a creche na pandemia tá assim, ó, deixa, vira as costas e sai. Então eu vou deixar com a tia, que ele nunca Despachando as crianças, tá ligado? Tá ligado? E aí, assim, na adaptação, normalmente fora da pandemia, o pai fica, a mãe fica, até, tipo, ali perto, pra criança se sentir segura, e depois vai diminuindo, vai aumentando o tempo lá na creche, e vai saindo aos pouquinhos. Agora, na pandemia, não é, tipo, então eu tô criando mantra com ele, tipo, pai vai, pai volta. Aí a gente fez um desfile em casa, ele andando com a mochilinha, tipo, pronto, a mochilinha do Mini, então ele andou, fez a cozinha, tá, não sei o que, fez todo o trajeto. E eu tô trabalhando a mente dele e me segurando pra amanhã eu tá firme, porque eu tenho que passar segurança. Pô, aqui é um lugar legal que eu tô te deixando, confia, a professora é da hora. Você chorar que é pra ele. Chorando, Mano, ele não vai associar com um choro de... Porque Não, pra não. ele só de chora tipo, quando ele tá orgulho, triste, vida escolar do dor, meu filho né? começou. Não, ele É vai tipo, falar, tipo, não.
Tadeu se preparando, fazendo um puta teatro, ensinando o moleque, diz aqueles que lá, corta a cena. Pá, amanhã, moleque entrando de boa na escola, Silvio deitado, né, na grama, na frente da escola, tá ligado? Arranhando na grama aqui, ó. Não, e o moleque... ele pelas pernas, tá ligado? E o moleque entrando aqui já todo pique jogador aqui, ó, na passada. E aí, rapaziada, e aí, Pedrinho? E aí, Igor? E aí, pá? E aí, suave? Não, amanhã... Que hora você vai levar ele pra escolinha? 7h30. Amanhã, Fiquem ligados 7h45, já tem caixa de perguntas, porque o Tadeu vai precisar ocupar a cabeça dele com alguma coisa. Ele vai abrir live, vai abrir caixa de perguntas, vai fazer tudo, cara. Cara, não, sério, eu tô, tipo assim, dormindo ansioso, claro, mas assim, eu sei que vai fazer muito bem pra ele, porque... Porque ele é criança de pandemia, né, cara? Ele é bebê de pandemia, isso é muito complicado. Ele tem uma coisa com adultos, assim, de tipo, o adulto quer interagir e fazer pegadinha do malandro, ele tipo, ele dá uns piti, assim, com o adulto, sabe? Porque ele não conhece, né? Só teve relação com, tipo, os pais e os avós. Sim, familiar. E o Hugo, ele veio nesse susto, assim, e que mudou todas as prioridades, porque era, por exemplo, pra ele estar entrando, talvez numa... o Augusto, vamos dizer, numa escolinha, tipo, melhor, particular, tal, não sei o que, veio o outro, aí mudou as prioridades, inclusive do outro filho, que não tem culpa. Porque na verdade a prioridade ela não mudou, ela só se dividiu por 2. Se dividiu por 2, exatamente. Só que então, assim, o orçamento é o mesmo, né, cara? O orçamento é o mesmo, e você não vai budget deixar é o mesmo, né? E você não vai largar o vai outro aumentar, filho. gente, em nome de Jesus vai aumentar. Alô, marcas. Mas enfim, a gente teve que, tipo, se readaptar, mas assim, não tinha como mais segurar ele aqui em casa. Tava muito tempo de TV, muito tempo de chupeta, muito, tipo, sozinho, ficando muito bicho do mato, sabe assim? E aí a gente decidiu, fomos atrás da vaga aí e conseguimos. E aí amanhã começa, tipo, quando que você começa as aulas em outubro? Creche que é mais disputado que isso que eu ia falar mesmo. Em federal, né? São 50 crianças pra uma vaga, né? Creche é tenso, mas aqui a gente teve uns contatos aqui e tal, de amigo de... Denúncia. Alô, Gucci! Não, mas o que eu ia falar é o seguinte, tipo, começa em outubro. É que não tem, né? Creche não tem isso, né? Tipo, de ano letivo, né? Tipo assim, não. Aleatório. Eles vão pra, tipo assim, se desenvolver, socializar, na verdade. Vai pra socializar. Não vai pra brincar, vai ver criança. Vai aprender a lidar tal. contra. Eu acho que até num dos temas que você trouxe na sua página, pra quem nunca viu, foi quando você levou ele a primeira vez pro parquinho e ele não sabia dividir o brinquedo com outra criança. Então, Sim. Na creche, isso vai ser levado à máxima potência, porque ali é aquilo, vai ser o dia a dia, porque ele vai brincar, vai comer, vai dormir, vai ficar na sala. Não vai, o aprender é coisas básicas, né? Aprender a dividir, é aprender a brincar de algo específico. E é a junção de várias criancinhas que também não sabem dividir, né? E assim, não dá nem pra culpá-las, porque nós adultos não sabemos dividir. Se eu chegar e falar assim, pô, só me empresta o teu carro. Me empresta um pouco o teu carro, só pra eu ir ali, né? Tipo, você não vai querer emprestar. Você pode até emprestar, mas com raiva. E a gente quer que a criança tenha esse nível de maturidade pra falar assim, não, claro, minha bola, por que não? Da hora que na creche o pau pode fechar e não tem lei, né? Tipo assim, as crianças vão se bater por causa disso. Isso não acontece na vida real. Não, e falar em carro, eu sei que não tem nada a ver com o assunto, eu queria mandar um abraço pro cara que passou com um cabo de vassoura e quebrou o meu para-brisa nessa semana. Obrigado, um abraço. É que se ele estiver ouvindo, né? Mas pelo menos você não emprestou o carro pra alguém que fez isso, né? Não. Pelo menos você viu acontecendo. Deu uma vassourada no bagulho e quebrou o vidro. Legal, beleza. Ele provavelmente deve estar ouvindo, porque são falei, reações que você gera nas pessoas. Aqui, né? É questão de prioridades, entendeu? Tá vendo como eu fiz o link com o assunto? Não estava pensando em gastar R$300 pra trocar meu para-brisa. Saí, o para-brisa estava quebrado. A necessidade. Necessidade, porque, né? Tá vendo? E aí, o que a gente faz? Tem que pagar. Como? Não sabemos. Mas tem que pagar. Aí é outra conversa. Que eu não posso falar ainda no podcast aqui. Mas pode ter certeza que é mais barato que um filho. Não é não, Silvio? Mas o custo na hora deve ser parecente. Então, pesquisas dizem que
até os 18 anos, quando você fala assim, filho, faz aí a sua história, são 2 milhas, 2 milhões, né? Tipo, 2 milhões por filho, tá ligado? Então, assim, até os 18... Tá, não, se você der sorte, de 18 ele vazar. De 18 ele vazar. Há famílias por aí na região de Santana, Piracicaba, Ticoatira, que tá aí, ó, mais de 30 aqui, ó, entendeu? Mas, enfim. O dobro. O dobro. Então a conta sempre aumenta. Mas é caro. Quis botar no mundo, aguenta agora, mano. Exatamente. Mas, Silvio, agora, ó, já começa a dar bola de futebol, né? Porque aí você tem que começar a investir nos meninos, né? Você acha por que eu coloquei Guto e Hugo? É um nome de dupla sertaneja que eu vou agenciar. Entendeu? E já tem um Eu lado vou fazer. musical, né? Aí, Já, com certeza, família. pô, logo cedo já vai virar menestrel e... Isso, exatamente. Sabe aqueles irmãos que, tipo, marombadinhos juntos, assim, que eles, tipo, os irmãos França, sabe? Tipo, os irmãos Sim, França. tipo os irmãos Guto e Hugo. Cravinhos. Não, tô brincando. Tipo, Caralho. Guto França e Hugo França, tal, não sei o que, aquela coisa toda. O pai já vai estar num outro patamar de fama, de dinheiro. Aliás, e inclusive, queria dar os parabéns pelos seus 20 mil inscritos, tal. que Pô, foi de muito maneira obrigado. totalmente Tá voando. orgânica, cara. De maneira totalmente orgânica. Diga-se Tá de voando. passagem. Não é fácil, mas na pandemia eu batalhei na consistência, fez muito bem pro meu psicológico também. Ficar pensando em vídeos e Seria cenas. seu Instagram ou sua imagem seu terceiro filho? Fica aí o Seria. questionamento. Com certeza. O TikTok também tá aí com um bom número também. A diferença é que o Instagram e o TikTok não vão demorar mais que 18 anos para dar retorno, né? Para dar Começou a dar retorno. E a retorno. semelhança Já começaram é a que dar um cai, retorno né? aqui, Junto com um os filhos, negócio cai ali, também, né? Enfim, no mês Tá dos pingando, pais, né? no mês dos pais pingou bastante coisa, algumas coisinhas estão pingando aí, novos projetos, janeiro, enfim, do ano que vem outras histórias também pra gente contar, enfim. BBB, aqueles... Quem sabe, né? Tá lá minha ficha, alô, Boninho, olha minha ficha aí. Boninho, Pega aí, pelo que amor de é Deus. nosso ouvinte. 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 Então, É. e aproveitando, já tô fazendo recrutamento de ADMs, casting Os para caras mal ADMs. Se cuidam. você quiser. Não, e ele tá no lugar errado, porque os caras mal cuidam do próprio Instagram e nem do Instagram do Leigos, quer que cuide do dele, tá ligado? Não, se você quiser, eu cuido. Assim, provavelmente o programa começa na terça, você seria cancelado na quinta. Mas se você quiser, eu cuido, velho. O cara é eliminado em uma semana sem nem saber por quê. Você vê como os nossos amigos desde 2008 confiam na gente. Né? Não, eu tô Então, falando assim, é você confiar em mim, porque eu vou falar, entendeu? Tipo assim, foda-se, vai que faz seu nome, aí eu vou sair esculachando. Entendeu? Não, mas eu já estou esquematizando isso. Ó. A agência que cuida dos meus contatos vai dar todo o suporte. Estou à procura de advogados, aqueles, né, que começam a procurar tudo. Não, mas isso é igual ganhar na Mega Sena, né, gente? É difícil, mas vai que, né? A fama é Alguém uma tem que questão ganhar, de né? tempo. Turminha, vamos encerrando? O papo tá bom. Com certeza esse rapaz voltará pra gente falar sobre mais coisas. Tem um montão de coisa que eu tenho vontade um dia de pegar você, Silvio, só pra pergunta idiota de pai, sabe assim? De quem nunca foi pai e nem quer ser. Mas só umas perguntas assim, ó. Bem de leigo mesmo. Mas Sim. fica pra uma próxima. Além do outro assunto que você super é envolvido, né? Que é a questão de racismo, né? E até de... Pode-se falar talvez de igualdade social? Posso falar assim? Pode. E é um assunto bem legal também pra gente trazer um dia, mas fica pro próximo pra gente só poder manter o nosso tempinho padrão. E você, como ouvinte, sabe que no final do programa a gente sempre dá alguma dica de qualquer coisa. E eu vou começar dando uma dica meio clichê pra essa semana, que é Round 6. Round 6. Teremos que ter um episódio só disso. Inclusive, pra dar mais fácil dar a dica de Round 6, na verdade a gente já comentar, porque nem spoiler você vai dar. Se vocês não assistiram, já tá errado já. Mas é muito mais fácil comentar o que aconteceu e tudo mais.
Eu vi, não, então eu vi que lançou, tipo, fiquei interessado em assistir, só não consegui. O que foi? Não, foi. Porra, Aí o cara acabou de dar um gente... esculacho, tipo assim, se você não assistiu, você tá errado, pra meter uma boca, tá ligado? Aí, Não, assim, eu só não assisti, eu ia até só vi prever. Aí eu falei, aí o cara que tem que. Aí que o Não, pai mas o cara que deixa é eu pai de 2 justificar. filhos vai falar assim, pô, eu não assisti. Eu até falo isso. Não, assim, eu só não assisti porque, assim, não tem como ganhar do mundo Bita, tipo, Do galinha Peppa, pitadinha, né? do pé. Entendeu? Minha TV é só isso, cara. É Minions, é Madagascar. É isso, cara. Mas Isso assim, que eu tenho que assistir sem a Juliana, porque ela não gosta de assistir, não. Então, só pra terminar, assim, eu dou essa pra você que, assim, saber do que nós estamos falando, você deve saber, porque foi um sucesso aí, uma série que a Netflix lançou, uma série sul-coreana, e o que eu gostei muito nela, não só da parte meio gore, assim, né, da violência e tal, que eu gosto bastante como entretenimento, assistindo, tá? Não. os caras aqui, né? Eu acho que ela traz algumas discussões muito legais pra você ter, né? Que estão não necessariamente explícitas, mas implícitas ali numa certas discussões. Inclusive, cabe muito com o programa, porque lá as pessoas vão parar nesse lugar por uma questão de prioridade. São todos uns ferrados de grana que, assim, estão devendo todo mundo, devendo, assim, horrores, uns até a ponto de quase aqui ser é tipo preso. round 6. Aqui tá. Até que vem alguém e fala assim, ó, mas você toparia participar de um jogo em troca de muito dinheiro que vai acabar com todas as suas dívidas? E aí a história vai mexendo um pouquinho com isso, né? Porque você vai vendo que tem gente que largou filho, largou família pra participar desse jogo. Então, acho legal essas ideias que o Round 6 trouxe. Então, Mas dá medo ou é tipo Jogos Vorazes? Não, então, É muito um mais pouquinho parecido com Jogos Vorazes, assim. É um pouquinho Jogos Vorazes. Não tem nada de assustador, nada de terror, mas é bem violento. Não dá pra Você não vai negar, é deixar bem o violento. Guto assistir o Quero dar um tiro, leve porrada e spoiler. bomba. Posso dar um leve spoiler pra única pessoa na Terra que não Não. assistiu, que é Não. o Tadeu. O Kaká também não Não. assistiu? Não. Não, mas então eu não vou falar de final. Quem É casou uma não coisa que acontece assiste essas coisas. Quem casou tá, sei lá, lavando louça. Tá... no primeiro episódio. Cozinhando. Tipo assim, eu Prioridades. caí pra assistir sem saber o que era a história. E eu achei que era um bagulho bem mais de boa. No jogo da boneca, quando o bagulho começa, irmão, eu não entendi nada. Você falou de ser violento, eu falei, cara, que porra que é isso que tá acontecendo, mano? Foi assim Tá mesmo, ligado? porque eu assisti do nada também. bem violento. Eu assisti depois de duas pessoas falaram pra mim assim, duas pessoas completamente diferentes, ciclos completamente diferentes, falou assim, indicaram Round 6. Falei, pô, peraí. Aí abriu o Netflix, já tava lá estampado a primeira série. O Pupa, tava lá. inclusive você não me responde faz uma semana, porque o Pupa mandou aqui, Round 6. Aí eu abri o Netflix, apareceu os japonesinhos, falei, caralho. Aí eu só respondi, é dos japoneses? Isso foi, porra, na primeira dose, tá ligado? O maluco não me respondeu até hoje. Mas beleza. já É que assim, descobri. isso é muito doido, só um comentário rápido sobre a Netflix, é que o pôster que a Netflix te indica é de acordo com o que você consome. Então, o meu pôster é um cara arrastado com rastro de sangue atrás. Tipo, o pôster que aparece na minha Netflix. Então, antes de qualquer um comentar sobre qualquer coisa, eu olhei e falei, aí tem violência, deve ser legal. Gostei. Essa sua cara é igual. Aí do nada você vê uma Achei mão legal. subindo aqui, pedindo socorro atrás do mob. Mas vai. Vai ter cabeças esmagadas por bigornas. Gostei. Falou próximo. de assassinato, serial killer, tortura. Deixa- Moglinho, like. Deixa eu então seguir na Manda. dica aí. Só pra concluir o que é de Round 6, depois eu ouvi falar lá que falaram que o diretor falou que não teria segunda temporada. É o cu dele, vai ter que ter, porque eu não sou idiota. Não Se precisa. tiver, Não mas precisa. tem que- Mas algumas vai ter. respostas precisam ser dadas. Precisam ser dadas. Mas é a série que vai ter uma segunda temporada puramente. Que vai ser uma por merda, igual dinheiro, Casa de vai ser Papel. uma merda. Igual a Casa Tudo de bem, Papel. mas precisa, porque algumas respostas precisam Igual ser dadas. Não vou falar aqui pra não Jeff, dar. Mas aí, só seguindo, a minha dica, né, teoricamente, seria uma dessas séries que eu assisti durante essa semana, que foram. Olha, vê se morreu pouca gente essa semana aqui nas séries que eu assisti. Round 6, Elise Matsunaga, na Netflix. O Menino que Matou os Pais, A Menina que Matou os Pais. E eu nunca tinha assistido, porque também tava lá no
no Amazon, e agora eu arranjei uma senha do Amazon. O John Wick. O primeiro do John Wick. Então, vê se morreu pouca gente nessa sequência aqui. Porra, todas as pessoas do mundo morreram, né? Mas só de John Wick, porra. Porra, irmão, caralho. Tipo assim, eu fiquei com medo. Bateram na porta, eu falei, ei, fudeu. Mas a dica Se você não mexer seria no aí. cachorro dele, tá tranquilo. Porra, o que foi aquilo, mano? Enfim, mas os dois filmes, O Menino que Matou os Pais e A Menina que Matou os Pais, acho que todo mundo já deve ter assistido, pelo menos um ou não. Pô, legal, acho da hora pra ter um embate ali sobre as versões, Tá que na na minha lista, opinião, tá na lista. a dele faz muito mais sentido. Tem alguma ordem de assistir? Não tem ordem. Não, eu fiz uma pesquisa até falaram que o diretor tinha indicado uma, eu fiz uma pesquisa, metade, mas, cara, eu vi os dois, eu acho que não tem. Não tem ordem, mas falaram. acho muito válido assistir e a gente depois fazer uma discussão sobre isso. Tá. Pelo que deu a entender, assim, o diretor falou que não tem ordem, mas ele falou que seria legal primeiro ver a história dela, que é os meninos que mataram meus pais, e depois ver a história da parte deles que você entende mais ou menos. Eu assistiria primeiro a dela, naturalmente. Porque ela é a filha dos pais e, tipo, é o centro da história. Eu assisti isso, a menina primeiro, que matou os pais. Eu tá assistiria que é o isso. depoimento dele. Eu queria assisti saber o depois de primeiro, você assistido o da menina. tipo, e falar o caminho. Eu assisti primeiro o da menina por causa do pôster. Porque no pôster, a menina que matou os pais, tá escrito normal. O menino que matou os meus pais, tá como se tivesse corrigido o pôster, né? A frase. Eu tô assistindo essa ordem. Mas acho Então válido parece pra uma todo mundo segunda depois pra versão. gente fazer uma discussão sobre isso. Fechou. Pupa. Vou seguir com a minha dica aqui. Obviamente, eu daria a dica do Round 6, mas já que já foi dada, eu vou trazer um filme de origem também sul-coreana, que se você não assistiu, é dever de casa, que chama Parasita, que há cerca aí de 2 anos, se eu não me engano, 2 a 3 anos, ganhou o Oscar de melhor filme, ganhou o melhor roteiro e etc. E assim, é um puta de um filme. E assim, foi quando o Oscar começou a abrir portas, a academia começou a abrir portas para Filmes estrangeiros, assim, realmente competindo como o melhor filme e não somente na categoria melhor filme estrangeiro, né? Então, já que agora, quando a gente começa a falar de Round 6, é a parte legal, porque quando a gente começa a assistir Round 6, ou quando a gente assiste, por exemplo, o dos alemão lá do tempo, esqueci o nome, Dark. E a gente começa a sair desse universo hollywoodiano, tá ligado? Então, assim, agora a gente tá indo pro lado asiático, que é mais difícil ainda, que é menos consumido por nós, mas agora com essa fase de K-pop, né, que tá vindo aí pros jovens, tá aparecendo mais ainda pra gente consumir. E, assim, vale muito a pena assistir Parasita, porque é uma aula de tudo, assim, de classes, diferenciação de classes sociais, de atuação também, os caras foram fodidos, e a própria história envolvendo tudo que tá acontecendo. Então, assim, se vocês não assistiram, mano, vale separar uma noite aí e assistir o Parasita. Não é de terror, não é, tipo, não dá medo nem nada, mas é um suspense ali leve, envolvendo a história de 2 famílias. E é isso. Muito bom. Vou deixar o nosso convidado por último, Kaká. Talvez Cara, eu caia eu porque a bateria tá acabando. Eu vou indicar rapidinho. É um podcast que eu escutei essa semana que, pra gente, pra nossa idade assim, acho que vocês todos vão lembrar das pessoas do Pânico na época. Eu escutei o podcast do Ticaracatica, que é o do Bola e do Carioca, que eles entrevistaram o Daniel Zuckerman. Cara, as histórias assim dele contando de como que ele invadia as festas, de como acontecia e tudo mais, eu achei muito da hora, além de ser engraçado. Então eu gostava muito do Pânico na época, mas entender assim as histórias que eles contavam de como tudo acontecia e tudo mais, eu achei muito da hora. Então vale a dica aí pra vocês que gostavam também. Eu ri bastante, cara, eu ri bastante com esse Nossa, episódio. eu achei bem da hora, bem da hora mesmo. Tadeu, Essa é a dica. tem alguma dica pra dar? Tenho, eu vou indicar 3 podcasts. Manda. Eu tenho, porque assim, nessa onda de pai aqui, não tô conseguindo ler quantos livros eu lia, parar para assistir série como eu assistia, mas durante a lavada de louça, um trânsito na marginal, nós ouvimos podcast, né?
E nós grava podcast também. Então, um que eu quero indicar é o Mano a Mano, podcast do Brown, do Mano Brown, que é pesadíssimo. Ele tá convidando gente assim de diversos espectros, né? Então, para confrontar pessoas que pensam diferente também. Mas um episódio que me marcou muito, que eu acho que vale a pena vocês ouvirem, é o episódio que ele gravou com o pastor Henrique Vieira, que dá um outro olhar, assim, traz uma outra visão sobre o evangélico, sobre o olhar de Cristo, o que é Cristo, o que é Deus, que eu acho muito legal. Então, o podcast Mano a Mano tem poucos episódios ainda, dá para acompanhar se você dá uma maratonadinha, dá para alcançar. Tá muito bom, bem produzido e tal. O outro podcast que eu queria indicar, que é para às vezes eu rir, são episódios menores, mas para eu dar uma risada, é o Que História é Essa, Porchat, que é sensacional, assim, não importa quem ele tenha convidado, o cara ele é genial. É o Porchat, assim, né? Não tem jeito. A figura sempre vai ser ele. Tipo assim, ele pode convidar o ator, ou o cantor, ou a celebridade com o carisma de um espremedor de alho. Ele consegue fazer a história dessa pessoa. Ele consegue fazer a história dessa pessoa se tornar interessante, assim, nas entradas que ele tem, nas sacadas que ele dá. Eu acho muito legal, bem inspirador, inclusive. E o terceiro e último podcast que eu quero indicar é o podcast do qual eu faço parte, do qual eu sou host, que é o Tricô de Paz. Tricô de Paz, exatamente. Então, é um podcast sobre paternidade e masculinidade. E lá a gente aborda diversos temas, não só sobre criação de filhos em si, mas também. E já passaram nomes grandes ali, viu, gente? Né? Então, é um podcast desse ramo aí da parentalidade, um dos maiores. E a gente tá lá como host toda quinta-feira. Eu achei que você ia fazer aquele trocadilho que você fez da última vez, que já passaram nomes grandes lá, como o Gigante Léo. Que foi. Tá vendo? Os caras fazem o trocadilho em off e depois vão pra cá, tá vendo? Os caras estão traindo. Ó, mas já passaram, o Gigante Léo maravilhoso já passou por lá, Lázaro Ramos, Pastor Henrique Vieira, um monte de gente bacana, Rita Von Hunt, uns nomes pesados. E agora a gente tá numa pausa, numa licença paternidade aí do nosso Ranger Vermelho lá, que é o Thiago Queiroz. Ele teve filho recente, então tá em momentos de reprise. Então tá ele que tem 4? Ele que tem 4, tá vendo? Ó. Eu escuto, falei pra você que eu escuto, cara. E ele agora tá na pausa, licença paternidade. A gente tá reprisando episódios que os apoiadores escolheram, episódios pra reprisar, episódios legais e tal. Então, nos reprises, talvez alguns episódios eu não esteja, mas em todos eu estou na abertura, porque eu que gravei a abertura de viu? Estamos na licença paternidade e agora então é minha voz, só pra você sentir. Mas tem vários episódios pra trás que eu estou o episódio todo. Quando a gente não consegue gravar, ó, joga um reprise. Fala que foi os fãs que pediram, exatamente. Os fãs que pediram, é muito mais fácil. Exato. Então, são esses 3 podcasts: Tricô de Paz, que é o que eu faço parte, Que História é Essa, Porchat, e Mano a Mano com Mano Brown. Uma pequena vírgula do Mano a Mano, indico também o do Lula, que foi o que eu vi, que eu achei bem bom. Quem gosta, quem não gosta, enfim, mas eu achei bem legal. Eles trocaram uma ideia firmeza lá. Só um adendo. Não assisti os outros, mas assisti esse. E o último que eu tô ouvindo agora é com o Fernando Holliday, que é o total diferente, assim, e é um papo aqui, ó. Tá bem legal. Da hora. Vou pegar esse aí porque eu queria muito ouvir esse. Eu acho bem legal. Holiday, eu odeio ele, mas enfim. Tá bem legal. Muito bem, turminha. Vamos chegando ao fim de mais um episódio. Já quero agradecer, Tadeu, por ter aceitado. Acho que ele já tinha aceitado participar com a gente desde o primeiro episódio, né? A gente lançou o episódio e ele já tava, ó... Tô aí. É lógico. Então, pô, obrigado de verdade. Acho que a gente trouxe um assunto até bem diferente do que a gente tá acostumado a conversar, ainda mais, né? Pô, sei lá. Eu achei muito legal a gente ter conversado sobre essa vida 2, que
Eu jamais puxaria esse assunto. Talvez um episódio novamente, que é muito mínimo de se encontrar nos nossos episódios, que é seriedade, né? E o Zeca um só pouco fez de uma seriedade. piada. Exato. Então, Duas que uma era repetida, na verdade, né? É verdade. Fiscal da piada, fiscal do humor agora. Sommelier de humor. Fiscal do humor agora. então, agradecer novamente você, Tadeu. E eu vou te divulgar, tá? Lembrar todo mundo, o Tadeu Franca, né? No Instagram. E o podcast que ele participa é o Tricô de Paz, que também tem no Instagram, tem no Spotify ali, facinho de achar. O Tadeu, ele traz no Instagram dele um conteúdo... Vou ler até a bio dele, ó. Pai do Augusto e Hugo, ativista, o Chato da Roda, humor crítico sobre patê. Eu não consigo falar. Sobre Paternidade. parentalidade. Difícil, né? É isso. Parentalidade. Porque aí eu falo não só dos problemas do pai, né? E trago muitos problemas da mãe que às vezes são causados pelo pai. Então a parentalidade engloba tudo. E ator. E tem o Pix dele também aqui em um lugar que é só vocês abrirem lá que dá pra ver o Pix dele também. Então, turminha, vamos ficando por aqui. Com certeza voltará em algum momento pra mais episódios aqui, pra gente trocar mais ideia. Lembrando a todos, leigos ou não, em todas as plataformas aí. Então, no Spotify, no YouTube e no Instagram. Então você que tá vendo aí pelo YouTube, se ainda não deu like, que eu falei pra dar lá no começo, ficou até aqui, dá o like agora, porque agora é meio que sem opção. Ou dá like ou não dá, né? Não tem Tem opção. várias opções, na verdade. Então, é isso, turma. Senão eu vou ficar me enrolando aqui. Um beijo. É isso que eu ia dizer. Só isso que antes que terminamos agora. É muito mais provável que tenham mais pessoas que acompanham o Tadeu do que nos acompanham aqui, porque as pessoas que estão aqui vêm do conteúdo dele, porque ele tem muito mais seguidor. Então você que veio pelo Tadeu, por favor, nos siga, nos acompanhe e, enfim, em breve teremos um canal para que você possa nos apoiar, beleza? Gostaria de dizer que esse canal apoia também o trabalho de Rafa Kalimann, porque faz 3 episódios que eu falei mal dela, então caso ela esteja vendo ou nos assistindo, perdão, foi apenas um adendo aí que causou, mas enfim, nós apoiamos o trabalho de Rafa Kalimann. E você que veio pelo Tadeu e quer conhecer mais do nosso trabalho, eu vou indicar o episódio 10, tá? O episódio 10, que é o Punks, perguntas aleatórias não convencionais, é esse que eu indico pra você gostar um pouquinho mais da gente, tá bom? Turminha, até semana que vem, um beijo e tchau. Valeu, galera. Até mais.